Hoje a nossa entrevista aqui no estúdio vai ser sobre os bebês prematuros, problemas, doenças e cuidados. Vamos conversar com a psicóloga Fernanda Rocha e com a fisioterapeuta Larissa Volpe. Mas antes vamos ver uma reportagem sobre o assunto. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Imunizações, a expectativa de vida de bebês prematuros, que na década de 90 era de 60%, hoje subiu para 95%. O saldo positivo é resultado da evolução dos métodos de tratamento, tecnologia, mobilização preventiva, que contribuíram para a sobrevivência dos prematuros. Mesmo assim, os bebês têm mais chances de ter problemas de saúde e, por isso, precisam de mais cuidados. Mãe e filha não se separam. Quando Mônica e Beatriz ficaram longe uma da outra, foi o momento mais difícil da vida das duas. A Beatriz nasceu prematura de 6 meses e ficou 76 dias internada numa UTI. A principal angústia mesmo é esse medo, que você vem para casa depois da visita, você não sabe se vai encontrar seu bebê na próxima. Só um mês depois do parto, Mônica teve a alegria de ter a filha nos braços pela primeira vez. Hoje a Beatriz tem 2 anos. Os bebês prematuros não têm um sistema imunológico que faz a defesa do organismo completamente formado. Por isso, o risco de infecção é maior. São considerados prematuros os bebês que nascem antes dos 9 meses de gestação. Na UTI, eles recebem atenção o tempo todo. Para fortalecer o sistema imunológico, os bebês prematuros devem tomar vacinas que protegem contra a gripe, tuberculose, hepatite B, pneumonia e infecções respiratórias bacterianas e virais. Mesmo quando esses bebês recebem alta, os cuidados com a saúde devem continuar em casa. Com o calendário vacinal adequado, ambientes arejados, evitar aglomerações, evitar contato com fumaça de cigarro, evitar contato com pessoas que estejam infectadas com um quadro viral ou uma virose respiratória, uma gripe, um resfriado. Os cuidadores e pais sempre lavando bastante as mãos antes de ter contato com esse recém-nascido. Tudo isso Mônica sabe muito bem, tanto que ela criou uma página na internet para ajudar outras mães que também tiveram bebês prematuros. Eu quero prestar informação a respeito da prematuridade, coisa que a gente não encontra por aí. E mostrar que os bebês ficam bem e que pode ter esperança para a mãe que está na UTI. Bom dia, muito obrigada pela participação de vocês. Queria entender um pouquinho quais são as causas mais comuns. Por que os bebês normalmente nascem prematuros? Bom, por uma série de fatores fisiológicos da gestação e muitas vezes alguns fatores psicológicos também. É claro que hoje com a medicina avançada se consegue fazer sobreviver esses bebês e que a gestação, mesmo que seja encurtada, seja uma gestação bem sucedida no final. Mas cada vez mais claro, são cada vez mais claros os fatores estressantes também do dia a dia das gestantes, os medos e todas as questões fisiológicas que incluem o nascimento de um bebê. Larissa, a gente viu aí na reportagem que aumentou bastante a sobrevivência dos bebês prematuros, né? A que se atribui isso? Olha, principalmente ao avanço da tecnologia, né? Antigamente a assistência de um bebê prematuro era um pouco mais dificultada, né? Hoje em dia, com esse avanço, os bebês já conseguem nascer com menor tempo gestacional e sobreviver bem, apesar de ter nascido com esse tempo gestacional menor. E isso gera uma série de preocupações e para saber como que essa criança vai se desenvolver, né, a partir desse período. A Mariana mostrou ali pra gente na reportagem um pouquinho dos cuidados com o bebê quando ele recebe a alta. À vontade, para quem é amigo, para quem é da família, assim que o bebê volta para casa, é de imediatamente ir lá conhecer o bebê, pegar no colo, encher de beijo. No caso das crianças que nascem prematuramente e acabam de retornar para casa, como que deve ser o cuidado, até para que quem chega e não está na rotina não ache que é frescura do pai, aquela atenção toda diferenciada com a criança?
Há que se preservar o bebê durante algum tempo, sem dúvida. É preciso que os familiares e amigos participem dessa prevenção e cuidem para que não tragam risco de maiores infecções e de um retorno que seria extremamente traumático para toda a família, de um retorno à UTI. Né? Os bebês prematuros, eles têm uma deficiência de imunidade durante algum tempo, né? São expostos a inúmeras bactérias, inúmeros riscos dentro de uma UTI, e eles saem, se eles estão em alta, eles estão em condições de alta, porque eles realmente já estão aptos a sobreviver no ambiente familiar, mas um ambiente familiar que seja preservado. E até quanto tempo fica esse cuidado todo? Até para daí também os pais não entrarem numa rotina de que para a vida inteira meu filho precisa de cuidados especiais, né? Isso é importante. Eu mesma tive essa experiência, minha segunda filha nasceu de 6 meses também, como a mãe da reportagem, e a gente também tem que ter um cuidado para que, assim, preservar a criança, mas não tratá-la como se ela fosse uma criança doente, como se ela fosse uma criança que de cristal. Exatamente. Não colocá-la numa redoma. Isso né? aí vale, inclusive, para essa questão motora também, né, Larissa? Sim, esse estímulo também que tem que ser dado uma certa medida a isso, né? Com certeza, é importantíssimo ter esse cuidado. Mas, né, até um certo ponto, tem que se considerar que essa criança precisa de estímulos para ela se desenvolver, né? Isso é importantíssimo. Então, o acompanhamento com profissionais que sejam da área da saúde e que estejam aptos e conheçam as necessidades dessa criança é muito importante, né? Para poder ajudar até os pais a saberem como lidar com essa criança em casa e como estimulá-la da melhor forma. Vocês duas são especialistas, digamos assim, cada uma na sua área, mas no assunto, né? Você trata dessa questão da especialidade no comportamento motor da criança e a Fernanda é de saúde mental, né? Vocês acham que iniciativas como que a gente viu na reportagem ali, de um site que a mãe tomou a iniciativa, favorecem bastante, Larissa, nesse caso? A informação hoje em dia ainda é muito restrita? Com certeza. Toda a informação que vier é de grande valia, né? Os pais têm muita ansiedade em como lidar com a criança, né? Então, a experiência de outras pessoas, de outros pais que passaram por isso é muito rica e, de uma certa forma, tranquiliza e faz eles verem que estão indo pelo caminho certo e que tem outras pessoas que passaram pela mesma coisa e que nem por isso a criança deixou de se desenvolver e se tornar um adulto, um adolescente saudável. Muitas vezes a gente sabe, né, que pais de primeira viagem já são normalmente mais ansiosos. E quando o pai de primeira viagem tem também um bebê prematuro em casa, como que deve ser essa relação? Até vocês estavam falando aqui dos estímulos, da importância disso. Provavelmente cada coisa acontece no seu momento, existem fases, né? Eu tenho visto com frequência os pais de primeira viagem com muitas dúvidas sobre de que forma estimular seu bebê, de que forma não exagerar nesses estímulos e de que forma não oferecer poucos estímulos também. Os pais de bebês prematuros, eles ainda sofrem uma questão adicional, que é o fato de não ter tido uma intimidade inicial com o bebê. Eles passam durante algum tempo, no caso 70, 60, muitas vezes muito mais dias, longe do bebê e não sendo os grandes especialistas nos seus próprios filhos. Existem outras pessoas mais aptas naquele momento para salvar a vida e para cuidar do bebê dentro de uma UTI. Então, a mãe que muitas vezes não foi especialista nem em segurar o bebê dentro da barriga dela, ela fica muito insegura em relação a como ela deve cuidar desse bebê do lado de fora. E se ela precisaria, então, também de outros especialistas para fazer isso por ela. O que nós descobrimos no processo de estimulação de bebês foi exatamente o inverso, de que é possível que os pais se tornem os verdadeiros especialistas nos seus bebês através do desenvolvimento deles com relação ao vínculo afetivo. Larissa, em relação à parte motora, que tipo de iniciativa deve se tomar ali naqueles primeiros meses para você estimular a criança? Bom, logo no começo, né, as crianças elas devem ser estimuladas mais uma parte mais sensorial. Então, estimular a visão, o tato, a sensação do corpo da criança, para que ela comece a se reconhecer no espaço, né?
E então, é muito rico que os pais façam até mesmo caretas, que estimule com sorriso, com sons do rosto, né? O que a gente possa fazer com a boca. Isso, principalmente no comecinho, né, da vida, é o que atrai mais os bebês. No começo eles não têm muito interesse nem por brinquedos, então o pai e a mãe têm a maior ferramenta de estimulação nesse momento. E com isso, com o crescimento das crianças, isso, claro, vai se transformando de acordo com a idade, com a necessidade delas. Muito obrigada pela participação de vocês. Bom dia. Obrigada. Eu agradeço.